nono ano, falando sobre a crise do capitalismo e Segunda Guerra Mundial. Primeiro a gente vai falar sobre a crise do capitalismo. Vocês têm uma imagem muito pequena aí na tela do computador que mostra uma fila de gente em frente a um banco nos Estados Unidos deve ser depois de 1929. Bom, vocês têm acompanhado pela imprensa, nós estamos vendo a quantidade de pessoas que tem em frente à Caixa Econômica Federal para receber um auxílio emergencial do governo de R$ 600. É uma situação muito parecida. A crise que nós estamos vivendo agora é uma crise econômica também. Não vou dizer que as crises se parecem com as duas crises, né? A crise atual com a crise de 1929. Longe disso. Né? A crise atual ela tem um motivo diferente, uma pandemia que está levando a uma crise econômica. Mas a crise de 1929 ela tem um outro, né? Outras causas que a gente vai ver agora e ela vai gerar um problema econômico mundial. Tanto é que a gente pode associar a crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Nova York, né? o, o crash, né? Que se fala da Bolsa de Nova York, e a Segunda Guerra Mundial. Associar por quê? Né? Porque a Segunda Guerra Mundial ela vai ter um fator econômico muito forte. E esse fator econômico ele vem da crise de 29, que vai agravar a situação da Europa, que vai, né, prejudicar o relacionamento entre os países, vai fazer com que o nazismo e o fascismo cresça na Europa e isso vai levar à Segunda Guerra Mundial. Mas a crise do capitalismo de 1929, ela tem, né, o seu epicentro, se a gente pode dizer assim, na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. A gente vai entender mais ou menos o que vai acontecer com a economia americana. Vocês vão ler lá na página 82 a 87, né, do livro didático e vão entender melhor. Então essa aula aqui ela tem a finalidade apenas de expor alguns tópicos desse tema 1, né, que a gente vai estudar a Grande Guerra, né, a Segunda Guerra Mundial né, alguns fatores como a Segunda Guerra Mundial, como a crise de 1929. Nós vamos ver sobre o nazismo, sobre o fascismo. Vocês podem consultar, tem bons documentários no YouTube sobre a crise de 29, sobre também a Segunda Guerra Mundial. Eu incentivo vocês a assistirem bons documentários, tá? Procurarem bons documentários, boas fontes aí para estudar a história. É sempre bom aumentar a curiosidade. E não se esqueçam também, né, de ler, né, se possível nessa quarentena aí que vocês estão longe da escola, leiam jornais, leiam, né, revistas, leiam tudo que vier pela frente, vai lendo, né? Isso aumenta a capacidade de interpretação dos fatos, não só da história, mas os fatos, né, atuais, aumenta a nossa capacidade de interpretação. Uma coisa que eu queria falar que sobre a crise do capitalismo e a economia norte-americana, tem um bom documentário no YouTube, chama Os Loucos Anos 20, foi produzido acho que pela TV Escola. Então é um excelente documentário que fala sobre a economia americana no início dos anos 20 e dos anos de 1920, assim que fala, tá? E o que aconteceu com a economia norte-americana que levou a economia norte-americana a passar uma crise gigantesca. Então a economia americana de vez em quando é um gigante que toma umas bordoadas e cai, né? Pandemia agora, coronavírus, está derrubando a economia norte-americana. Ela tem uma previsão aí, né, de queda de 4,8% na economia. E isso é igual ao que aconteceu lá em 1929 ou até pior, tá? Então que vamos entender rapidamente como que era a economia americana em 1920, né? É assim,
né, gente? A economia americana ela tinha um forte movimento de dinheiro na bolsa de valores. É difícil para mim agora explicar para vocês como funciona exatamente a bolsa de valores. Mas o que que acontece? Quando você compra uma ação, uma bolsa de valores, é como você comprasse um pedaço de uma empresa. Se a empresa ganha dinheiro, se ela vai bem, você ganha dinheiro também, porque você, com uma ação da empresa, você é meio dono da empresa. Se a empresa perde dinheiro, você perde também. Então, né, como a economia americana, no início dos anos 20, ela começou a crescer e as empresas começaram a vender muito. Por quê? Porque a Europa, em 1918, lembrar, né, a Europa acabou de sair da Primeira Guerra. Então a Europa começou a comprar muita coisa dos americanos, as indústrias americanas estavam bombando de produzir. E dentro do país, nos Estados Unidos também, teve um grande aumento, né, de consumo das pessoas. Compravam. Né? Não é de hoje que os americanos gostam de gastar dinheiro. E eles compravam muito, além do que, né, os americanos se endividavam para comprar, né, produtos e se endividavam também para comprar ações na bolsa de valores. Então, assim, o sistema bancário, né, que faz empréstimos também cresceu bastante. Então, assim, era a venda interna, né, o mercado interno, que é os americanos comprando dos próprios americanos, era muito, né, forte. E o mercado externo, que é os outros países comprando dos americanos, também era muito forte. Bom, isso vai levar a uma superprodução de bens, né? Tudo quanto é tipo de bens, né? A indústria americana vai se tornar, né, esse gigante que é até hoje, né? De produzir. Nós temos aí, né, nomes como Ford, por exemplo, né, que um gigante da indústria americana. Só que o que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte: essa superprodução, ela vai chegar um momento que ela vai crescer tanto, a Europa vai passar a não comprar mais tanto dos Estados Unidos, por quê? Porque a Europa vai começar a andar pelas suas próprias pernas, né? Ela vai precisar dos Estados Unidos por um tempo, mas depois ela vai andar pelas suas próprias pernas. E os americanos, eles se endividaram muito para consumir. Então, eles tinham uma dívida, né, muito grande com os bancos. E a partir de um determinado momento em que essa superprodução não tem mercado, começa o quê? Começa as empresas, né, não conseguem vender, o que elas fazem? Começa a demitir gente. Se vai demitir gente, o que, que vai acontecer? Se a gente que vai ser demitida não tem dinheiro para comprar. Se não tem dinheiro para comprar, volta ao comércio. O comércio não tem para quem vender. E aí, se o comércio não tem para quem vender, não vai comprar da indústria. E assim é um ciclo, né? Que vai levando a quebradeira das empresas. Além disso, os bancos que emprestaram dinheiro para as pessoas comprarem ações e comprarem produtos, tal, também não vão receber, porque se as pessoas estão ficando desempregadas, elas não têm dinheiro para pagar os bancos. Então quebra tudo. Quebra banco, quebra empresa, quebra comércio e quebra principalmente a bolsa de valores. Aí vira uma quebradeira só, né? Então vocês estão vendo a foto aí da bolsa de valores dos Estados Unidos, 1929, né? Depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu explico um pouco mais sobre o porquê, né, quebra a bolsa de valores e porquê que as ações, né, passam a não valer mais. E as pessoas entram numa miséria, né? Quem tinha ação na bolsa, quem não tinha ação na bolsa fica desempregado, enfim, os Estados Unidos vai entrar numa miséria absurda aí, né, em 1929. Bom, o que acontece, né? Em 1933, assume o Franklin Roosevelt, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, e ele entra com um plano, né, para poder fazer crescer a economia norte-americana de novo. Então, para tirar os Estados Unidos da lona, né, tirar os Estados Unidos do buraco. O que ele vai fazer? Ele vai fazer basicamente o que está fazendo hoje, né, o governo aqui no Brasil para tentar segurar os efeitos da crise aí do coronavírus. Então, ele entra com um programa forte, né, para gerar empregos. É, então, assim, ele salva algumas empresas que estavam na falência, né, o governo vai lá para ajudar as empresas, ele ajuda os agricultores para produzir, então dá crédito barato para esses agricultores. E o governo começa a crescer com obras públicas. Então, ele vai fazer estrada, vai fazer ponte, vai fazer uma série de obras
para o governo mesmo empregar pessoas e para que tenham então um crescimento econômico, certo? Então o Roosevelt, né, o Franklin Roosevelt vai criar esse novo acordo, né? New Deal quer dizer novo acordo. E isso vai levar os Estados Unidos a um novo, né, um crescimento econômico, né? Mas vai demorar. Né? Então, assim, o que acontece? Esse aqui, para vocês, foi a aula, né, né, da crise econômica de 1929. Na semana que vem a gente vai ver sobre o nazismo, o fascismo, e aí a gente vai juntando as pedras aí do quebra-cabeça para entender o que explodiu, né, a Segunda Guerra Mundial, que foi essa catástrofe que levou mais de, sei lá, falam de 60 milhões de mortos direto, mais 200 milhões indireto, enfim, é uma mortandade sem fim, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. Mas fiquem então com a crise 29, página 82 e 87, façam organizar o conhecimento, página 87, e encaminhem para mim até a próxima semana. Correto? Então, assim, um grande abraço, espero ver vocês novamente logo, espero que vocês também gostem da aula e estamos aí para qualquer dúvida, tá bom? Um abraço aí, gente.